E aí, pessoal, o professor Cássio Souza voltando com a série Enem 2018. Estamos aí há 10 dias desta prova, como eu falei aqui no canal, na nossa página no Facebook. Nós devagarinho vamos nos enquadrando na preparação ao Enem. E em 2019 nós estaremos ainda mais antenados nisso aí, já que o canal tem uma abrangência maior para concurseiros. Não porque é minha preferência, mas há uma tendência natural do canal a ser frequentado por concurseiros. Mas estamos aqui, Enem 2018 chegando, e com um conteúdo muito importante que vocês têm sempre que prestar atenção é o da linguagem verbal e não verbal. É claro que quando você tem um texto verbal ou não verbal, você tem uma questão, automaticamente ela também vai ser de interpretação, porque você vai precisar decifrar as mensagens. Mas quando nós colocamos linguagem verbal e não verbal, é no sentido de que o candidato entenda que a interpretação dos textos que trazem essas duas modalidades deve considerar justamente ambas simultaneamente. Uma modalidade complementa a outra, as duas são indissociáveis. Então, a questão que nós temos aqui é uma questão relativamente simples do Enem 2014. Você tem aí elementos visuais e elementos verbais. Cópia rápida fácil. Vai ser bom, não foi? Uma parte da linguagem verbal. Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade de impressão digital do mundo. E você tem a parte verbal e tem a parte visual. A parte visual você tem um símbolo que representa uma imagem que representa a rapidez, né? Aquela imagenzinha de alguém sair rapidamente, ficar apenas os vestígios ali, a poeira, e você tem o desenho de uma máquina copiadora. Então você tem que considerar tudo isso, mas neste caso a questão conectou os elementos verbais e não verbais para exigir do candidato, para cobrar do candidato se ele saberia identificar qual foi a estratégia utilizada para atrair o leitor. Vamos sempre lembrar que o Enem é mestre em cobrar questões que tenham cartazes, campanhas institucionais ou anúncios comerciais. Em qualquer que seja dessas situações, você tem a função apelativa ou conativa da linguagem imperando. Você tem que considerar os elementos visuais, portanto não verbais, e os elementos verbais. E muitas vezes até você tem que considerar elementos de construção gramatical. Vamos ver como essa questão se comportou e qual seria a sua atitude diante de uma questão dessa natureza. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego. Então prestem atenção aqui, de maneira objetiva, mas o que a questão quer de vocês. Então, ele diz aqui, a rapidez, então você tem que considerar isso aqui, é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, está lá, cópia rápida fácil, funcionando como estratégia de persuasão. O que é persuadir, pessoal? Persuadir significa convencer, e esses textos têm que se valer dessas estratégias persuasivas. Em relação ao consumidor do mercado gráfico, o consumidor é o receptor da mensagem. O recurso da linguagem verbal, então ele quer especificamente o recurso da linguagem verbal. E se você não souber a diferença entre verbal e não verbal, você pode ficar perdido. Mas é bem simples entender. A linguagem verbal é aquela que não se usa de imagens. Você tem as construções gramaticais. Então ele quer que você identifique isso aí, aquele elemento dentre os elementos verbais que contribui para o destaque. Que destaque? A estratégia de persuasão em relação ao consumidor e o destaque para a rapidez como uma das qualidades do serviço anunciado. Então ele diz aqui, o termo fácil no início do anúncio com foco no processo, termo fácil indica facilidade, não indica rapidez. Adjetivos que valorizam a nitidez da impressão, voltando aqui, adjetivos que valorizam a nitidez. Se você for observar, aqui não tem nenhum adjetivo que fala que se conecta à nitidez. Não.
é rápida, é fácil, né? Qualidade de impressão digital melhor do mundo. Então você não tem aí alusão à nitidez da impressão. Fala-se em rapidez. Das formas verbais no futuro e no pretérito. Voltando aqui, vai ser bom. Esse vai ser popularmente é futuro, ou gramaticalmente corresponderia a será, e foi é pretérito. Prestem atenção, quando se diz cópia rápida fácil, vai ser bom, não foi? Vai ser bom, não foi? Então a ideia de tão rápido que antes de começar já tem terminado. Então essa estratégia aqui verbal, essa alternância entre tempos de futuro e de pretérito é que faz com que a rapidez seja destacada como uma das qualidades do serviço. Então a resposta aqui, letra C. Essa é uma questão relativamente fácil. A expressão intensificadora menos do que associada à qualidade não tem a ver com rapidez, e a locução do mundo associada a melhor do mundo, né, é algo positivo, mas não tem a ver com rapidez. Aqui estava muito simples, mas que você tinha que dominar os tempos verbais. Tempos de futuro e tempos de pretérito é que fazem com que essa rapidez seja destacada aqui nesse anúncio. Portanto, resposta letra C. Videozinho curto, e vocês vão ter aí vários vídeos curtos, cada um respondendo a uma questão, ok? Foco no Enem 2018, porque o seu sonho passa por ele. Até o próximo vídeo, professor Cacildo Souza. Tchau!